Seja bem-vindos ao podcast Lucrativo. Estou aqui com meu amigo Vando Ladeira, que é empresário, gestor de negócios e administrador. E nós estamos no segundo episódio, podcast Lucrativo. Vando, fala o tema aí para a galera que está nos ouvindo e assistindo. Fala galera, hoje nós vamos falar sobre empresário rico e empresa pobre. E aí, Azaf, o que tu acha que vai vir por aí? Olha, se eu fosse você, eu assistiria até o final, porque no final, o final é o mais importante. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. Então, gente, só para apresentar a gente, se você está assistindo pela primeira vez, se inscreve no canal, siga a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, que a gente vai postar cortes do podcast lá e mais conteúdo, que a gente produz conteúdo sobre finanças e investimentos e o Vando produz sobre gestão estratégica. Fala aí um pouquinho, Vando. Sobre gestão estratégica, sobre vendas, sobre relacionamento com o cliente, atendimento. Então tudo isso para ajudar na gestão da sua empresa. É isso aí, onde é que o povo te encontra? Fala aí. É @Vando_Ladeira. Certo, vocês podem me achar @oazafcaio. A gente fala muito sobre investimentos, principalmente para médicos, tá? E hoje o tema, como o Vando já falou, empresário pobre. Empresário rico. Empresário empresa rico pobre. e empresa pobre. Esse na verdade é o que deveria ser, né? Mas na verdade, na realidade, Isso é uma ironia, na verdade. O que acontece é o contrário, né? O que a gente está tentando trazer aqui é uma reflexão sobre esse tipo de situação, Zé. Empresário rico e empresa pobre, isso é legal? O que é riqueza? O que é riqueza? Então, assim, o primeiro tópico aqui que a gente colocou foi: por que 60% das empresas quebram em até 5 anos? Um dos principais motivos. Comenta aí, Vando. Beleza, vamos lá. Existe uma pesquisa do Sebrae que aponta que a cada 10 empresas que abrem, pelo menos 6 fecham até o 5º ano de vida. Ou seja, isso tem diversos fatores, muitas variáveis aqui nesse meio que provoca essa quebra dessas empresas. Mas a principal delas é a gestão financeira, tem a ver com a questão financeira. E quando se trata de gestão financeira, as coisas que mais se destacam é a mistura de patrimônio do dono da empresa com aquilo que é da empresa. E existe ainda muito essa confusão. Outra coisa que é muito comum também na falha da gestão financeira dessas empresas é a precificação. Os empresários não sabem precificar os seus produtos, certo? E também tem a questão de pedir empréstimos sem analisar muito bem as questões de taxa, o quanto que isso vai gerar de custo para a empresa. Então tudo isso aí provoca essa quebradeira. No geral, é falta de planejamento. Falta de planejamento. Eu acho que um dos principais é justamente isso. Empresário rico, ao contrário, na verdade, empresário rico e empresa pobre, né? O cara vê ali, sei lá, ele trabalhava como funcionário, ganhava um salário de 2 a 3 mil reais, que já é quase 70% a mais da média da população do Brasil. E ele tem um insight, ele vai abrir um negócio próprio, vai empreender. E ali nos primeiros 6 meses ele fatura 20 mil, 30 mil, faturamento. Faturamento não é salário, faturamento não é distribuição de lucros. Faturamento é faturamento. Então é o que a empresa está gerando de caixa. E o que ele faz? Nos primeiros 6 meses ele acredita assim, Vitor. Cara, eu faturei 30 mil reais, eu vou comprar logo uma Hilux. Eu vou comprar uma Hilux, eu pago tranquilamente uma parcela de 7 mil reais, 7.500 pela Hilux, tranquilo. Aí o que acontece nos próximos 6 meses? A empresa quebra, ele se endivida, tem que vender as peças Hilux e sai todo com o nome sujo. Eu acho que esse é um dos principais motivos também desse. Exatamente. E também a questão de eles não conseguem compreender que o empresário, na verdade, ele é um empregado da empresa. Esse é o ponto. Nós temos 2 situações, Azaf. Tu vai abrir uma empresa, mas tu não vai trabalhar nessa empresa, tu só vai aportar capital. Aí tu vai contratar alguém para gerenciar essa empresa, as pessoas para fazer a empresa funcionar, para trabalhar na questão operacional. O que tu vai fazer em relação a lucro? Você precisa esperar pelo menos o final do exercício para saber se a empresa porque a empresa ela gera resultado. E muitas pessoas pensam que a empresa ela só gera lucro. Na verdade, as empresas elas geram resultado. Esse resultado ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Se ele for negativo, a gente chama isso de quê?
prejuízo. Se for positivo, a gente chama isso de lucro. Aí aqui, com esse resultado positivo, o empresário ele pode decidir fazer o que ele quiser. Ou ele vai reinvestir esse valor para melhorar o operacional da empresa, para crescer a empresa, para melhorar a infraestrutura, ou ele vai pegar esse rendimento para ele, esse resultado positivo para ele, vai dividir entre os sócios, né? Porque pode ser que ele tenha outro sócio, e vai dividir entre eles. Mas o que acontece no Brasil, velho? No Brasil, eu falo no Brasil, pequeno, médio empresário, às vezes até aqueles que já conseguiram ter um certo crescimento, eles falam o seguinte: mensalmente eles tiram os valores que eles acham que pode tirar da empresa, e isso é um perigo gigante. É verdade. Porque é o que eu tô falando, tu investe na empresa, aporta capital na empresa, tu tem que esperar o final do exercício para saber se essa empresa gerou resultado positivo ou negativo. E a partir daí tomar a decisão do que você vai fazer. Mas se você, por exemplo, além de aportar capital na empresa, você decide trabalhar na empresa, você precisa entender qual é a função que você faz e o que o mercado paga para aquela função específica que você faz. Aí você vai fazer o quê? Um prolabore. O que é um prolabore? É o salário do empresário. O funcionário, o colaborador normal, ele não tem o salário dele, ele não recebe o salário dele até o 5º dia útil do mês. O empresário tem que ser da mesma forma. O empresário ele tem que criar um prolabore para ele, mas não pode ser um prolabore surreal. Ele tem que entender o que o mercado paga. Fora a questão do imposto que tem aí também, né? Exato, o cara tem que entender o que o mercado paga. Por exemplo, o cara vai gerenciar a empresa dele. Ele aportou capital, abriu o próprio negócio. Ele vai gerenciar a empresa dele. Quanto que o mercado está pagando para um gerente da empresa do porte da dele? Sim. Ele vai compreender. Então esse vai ser o meu prolabore. Uhum. Se ele pegar qualquer dinheiro, Azaf, antes da data que é natural de ser pago o prolabore, ele tem que assinar um vale. E no dia de receber o salário, ele tem que descontar o vale. O problema é que a maioria dos empresários fala: pô, a empresa é minha, o dinheiro é meu. E confunde as bolas. Tem empresário, cara, que paga a escola da criança, o material escolar, a energia da casa, tudo com dinheiro lá do caixa da empresa. Ele chega lá no caixa da empresa, pega o dinheiro e gasta com coisas pessoais. Isso aí arrebenta qualquer um. Arrebenta. Só falando, pegando um pouco do gancho dessa questão das empresas quebrarem em 5 anos, trazendo um pouquinho para os investimentos. Para quem não sabe, as empresas médias que começam a crescer e tal, passam pelo processo geralmente por 10 anos de crescimento e tal, elas tendem, que são chamadas de startups, unicórnios, por exemplo, Nubank, outras empresas aí, a Pets entre elas. Só dando um exemplo, se elas não vendem, se elas não são adquiridas por outras empresas maiores, elas têm uma tendência de abrir seu capital e captar valor, né, na bolsa de valores. Ela vai distribuir, 20% das suas ações, vai liberar para o mercado comprar e ela vai adquirir esse dinheiro para, enfim, reinvestir, crescer, ganhar mercado. Por que eu estou falando isso? Porque recentemente o Nubank, né, que era um unicórnio, né, ainda era uma startup, agora entrou na bolsa de valores da Americana em dezembro do ano passado, mas nunca tinha dado lucro. E você vê assim quanto tempo o Nubank existe. Eu não sei quanto tempo, depois vocês olhem no Google, mas com certeza é mais de 5 anos para ele ter entrado na bolsa de valores. E quanto tempo ele já está no mercado, ganhando mercado e não ganhando dinheiro, ganhando lucro. Então tudo que ele pegava, ele ainda faz isso, né? A Amazon também. Hoje a Amazon já está dando lucro, mas assim, ela passou mais de 20 anos, 10 anos só ganhando mercado. Então, olha a mentalidade desses caras. Se você quer alcançar algo que aquele empresário tal, que aquela empresa está alcançando, você tem que repetir aquele comportamento. Sim. Qual é o comportamento dos grandes? É pegar aquele dinheiro do caixa da empresa, reinvestir na empresa para ganhar mercado e não ganhar lucro. Isso é visão de longo prazo, né? Visão de longo prazo. Aí, por que eu trouxe essa questão do IPO? IPO, para quem não sabe, em português é a oferta pública inicial. É quando a empresa já cresceu bastante, quer ganhar mais mercado e abre pela primeira vez seu capital na bolsa de valores. E aí geralmente aqui, né, a nossa pergunta inicial foi: por que 60% das empresas quebram em 5 anos? Aí eu estou fazendo uma analogia com os investimentos, quando a empresa, no caso o Nubank, só dando exemplo, né, nos seus primeiros 5 anos, o que acontece na bolsa de valores, né? E o porquê de eu orientar os alunos, né, que a gente tem um curso, a não investir em IPO,
que é a oferta pública inicial. Por que você não deve fazer isso? Porque nos primeiros 5 anos, é os 5 anos de maturidade da empresa, e você vai observar como vai ser a gerência daquela empresa, a administração, a taxa de administração dos gestores, né? Porque todo investimento tem os gestores, tem os administradores profissionais e existe uma taxa de compensação para eles. Agora você pega uma empresa que fez o IPO recente, você investe nela e a taxa de administração lá é 20% do que excede o CDI. Pô, o CDI, todo mundo bate CDI, até um 99Pay lá, se você botar o dinheiro lá, 220% CDI. E aí você vê em um ano de empresa do IPO, os gestores ganharem mais de 500 milhões de reais. Isso foi o que aconteceu agora com o Nubank. Então, por que ficar longe de IPO? Não quer dizer que o Nubank seja uma empresa ruim de investir, mas é uma empresa para você ainda observar os primeiros 5 anos que ela está iniciando o seu IPO e sua abertura de capital. E aí, o que acontece? Quando a empresa vai iniciar a abertura de capital, ela tende a inflar os seus resultados. Para quê? Para captar o máximo número de investidores, aumentar ao máximo o valor da ação para que ela possa ganhar mais dinheiro e reinvestir. Quem é que não quer fazer isso? E aumentar o valor de mercado. Aumentar o valor de mercado. Como explodiu aí, o Nubank superou o Itaú. Cara, o Nubank deu prejuízo ano passado de quase 127 milhões de dólares. E o Itaú, que é um bancão grande, aí, considerado o segundo maior do mundo, se eu não me engano, ele lucrou 7 bilhões de lucro líquido. A diferença, né? Então, você tem que ter cuidado, não vá nessa onda do mercado, como eu já falei, costumo falar que o mercado é sujo, existe conflito de interesse. Observe, eu gosto do Nubank, eu tenho a conta no Nubank, mas eu prefiro ficar observando ainda como vai se comportar esses primeiros 5 anos. E você, empresário também, você tem que fazer essa mesma mentalidade, observar os 5 anos, ver como é que vai se comportar o caixa da empresa, e aí depois você pensar em tirar um lucro aí para você. Pois é, então, Azaf, tem a questão, trazendo agora para a questão de gestão, tem a visão aqui do investidor e tem a visão do gestor. A estratégia da Nubank, por exemplo, ela é um exemplo para os empresários. Sim. Porque a Nubank faz o quê? Ela tem prejuízo, mas qual é a estratégia dela? A estratégia dela é realmente ganhar mercado. Né? Porque o que nós precisamos compreender é que nós temos que ter essas duas visões. Se você vai investir em uma empresa, você tem que ter visão de investidor. Visão de lucro Exato. Líquido. Agora, Exatamente. Se você é um empresário, você tem que saber qual a estratégia que você vai escolher para poder trilhar aí o teu caminho. Você tem que entender o momento que a tua empresa está. Exato. Se ela está no momento de crescimento ou se ela está no momento de pagar lucro, pagar dividendo. Isso tem também no mundo dos investimentos. Né? Então, às vezes você separa a empresa de crescimento por uma empresa de dividendos, que paga muitos dividendos para os seus acionistas, pelo payout. Quem não sabe, o payout é a porcentagem do lucro que é distribuído aos seus acionistas. Se ele tem um payout alto de 90%, 80%, é que ele está pegando todo o lucro e distribuindo aos seus acionistas. É uma empresa gigante, uma empresa que já ganhou o mercado, não tem muito para onde crescer e vai distribuir lucro. Mas é contrário você pegar uma empresa que está começando e distribuir um payout de 90%, a empresa vai quebrar. Não se sustenta. É aqui que entra essa questão da visão financeira, né? Exatamente. Da gestão financeira. Então, assim, para vocês que estão nos assistindo, tem que ter essa diferença. Você está na perspectiva de empresário, você está na perspectiva de investidor. O investidor, ele quer grana. E por isso que tu tá dando esse exemplo aqui, e é real. A gente precisa seguir esse conselho para quem você vai investir. Agora você está abrindo um negócio. Você precisa entender que nos primeiros anos não é um negócio para gerar dinheiro, lucro. É um negócio para você ganhar mercado. Aí vamos usar a própria Nubank aqui, que a gente pode ter os dois exemplos. Tanto na perspectiva de investidor, que você acabou de dar, e agora a perspectiva de empresário. Em 2019, a Nubank teve 312 milhões de prejuízo. Mas esse prejuízo ele vem diminuindo. Mas o que acontece? Se você pegar o prejuízo da Nubank e o crescimento de mercado da Nubank é gigante. A Nubank hoje está com cerca de 48 milhões de clientes. Em 2019 ela tinha menos de 20 milhões. Sim. Então isso significa que em menos de 3 anos, a Nubank cresceu absurdamente no mercado. E isso vai gerar um resultado, não é agora. Por isso que precisa, como investidor, precisa ficar esperto. O investidor sempre é a longo prazo, né? Então, tem que ficar esperto e analisando como que essas ações da Nubank vai refletir em termos de resultado. Entendeu? Mas
a Nubank ela usou a mesma estratégia da gigante Amazon. A Amazon hoje é uma das maiores empresas do mundo. Mas o que foi que Jeff Bezos fez? Ele simplesmente pegava tudo que entrava na empresa, todo o resultado da empresa, ele reinvestia na empresa. Ele passou vários anos pegando prejuízo, porque é um prejuízo estratégico. Sim. Os investidores que chegaram junto, e aqui eu não estou falando de investidor de bolsa de valor, estou falando do cara que entrou para ser sócio da empresa, majoritário, junto para tomar decisões junto com o cara ali. Eles entenderam a visão do Jeff, e é aqui que tá. O investidor ele precisa entender e acreditar. E segurar as pontas, né? Tem o controle emocional. Mas um cara para fazer isso, Azaf, ele já tem que ter grana. Sim. Como é que ele vai se sustentar, né? Durante 10 anos aí dando prejuízo. O próprio maior investidor do mundo, ele investiu 500 milhões na Nubank. Sim. Não foi à toa. Antes da bolsa, antes dele abrir no capital. Exato. Ele percebeu uma perspectiva de crescimento, mas aqui tá um detalhe. Ele tem dinheiro para queimar. 500 milhões de dólares para ele representou 0,4% do patrimônio dele. Aí às vezes as pessoas vão empolgadas, né? Ah, se até o maior investidor do mundo investiu, por que eu não vou investir? Cara, mas presta atenção. É por isso que ele é o maior investidor do mundo, cara. Mas presta atenção, qual é a representação do capital dele que tu falou? 0,4% do patrimônio. Tu acha que isso vai fazer diferença se der uma merda na Nubank ela quebrar? 0,4% do teu patrimônio é quanto? R$1? R$1,50? Eu não vou nem falar para não passar vergonha, né? Mas o que acontece? Tem todas essas questões. Mas voltando aqui, por que as empresas quebram? Porque, diferente de uma estratégia de crescimento, muitos empresários começam hoje com a estratégia de comer o lucro. Ah, minha empresa lucrou R$1.000, eu vou gastar os R$1.000. Cara, aí tu se arrebenta. Quantas empresas quebraram na pandemia? Mais de 600 mil. Porque não tinha caixa. Não tinha reserva de emergência. Tu sempre fala. Não tinha caixa. Não tinha reserva de emergência. Estratégia, planejamento, né? Então é tudo falta de planejamento. É por isso que quebra. O cara entra e come todo o lucro. Meu amigo, se tu vai comer toda a semente, como é que vai ter outras para brotar? É verdade. Aí o cara não faz cálculo, por exemplo. Nós temos um país hoje com a carga tributária absurda. E é difícil, não é fácil o cara entender a questão tributária no Brasil. É. Então, a carga tributária no Brasil é gigante e muitas pessoas nem se atentam para isso. Não procura a melhor estratégia para pagar menos imposto. É que eu não estou falando de sonegação. Eu estou falando de estratégia fiscal. Estratégia legal que você pode pagar menos imposto. Um planejamento tributário para pagar menos imposto. Uma das coisas você citou o Prolabore. O que as empresas já maiores fazem e que você pode fazer desde que esteja, né, com o contador te orientando. É o que? Você faz um Prolabore, por exemplo. Se você está na gerência da sua empresa e você acha que a sua gerência ali ganha R$3.500 por mês, você não vai fazer um Prolabore de R$3.500, porque você vai pagar imposto. Você faz um Prolabore de salário mínimo e faz a distribuição de lucros em cima disso daí, porque a distribuição de lucro até o momento é isento de imposto de renda, mas o Guedinho, o Paulo Guedes está querendo aí fazer a tributação de 15% em cima da distribuição desse lucro, que também é o lucro dos acionistas, a mesma coisa, dividendos e tal. Então, existe essa estratégia para você fazer um Prolabore de salário mínimo e fazer a distribuição de lucro, que é isento de imposto de renda para você, mas dentro daquele planejamento que você fez, que o Vando citou aqui, do salário, né? Exato. Porque tem que ter o planejamento de crescimento. Porque a gente começa um negócio e a gente não tem mercado. Se a gente não tem mercado, a gente vai ter pouca venda. Como diz o Flávio Augusto, empresa que não vende quebra. Então o que a gente precisa é ter uma estratégia muito bem elaborada para a questão de vendas, de alcance de mercado, aumentar a quantidade de clientes. E aí você vai precisar entender de várias coisas, de marketing, de relacionamento com o cliente, de estratégia de vendas. A questão financeira, Zaf, ela é o chão, ela é a base. E tudo isso vai acontecer, mas se não tiver a base para sustentar tudo isso aí, a inteligência financeira, a gestão financeira, o cara se arrebenta. Eu posso dar meu exemplo. No episódio passado eu falei que eu comecei um negócio e quebrei. Por quê? Porque eu não tinha noção do que era planejamento, não tinha noção do que era gestão financeira. O dinheiro entrava, eu pensava que o dinheiro era meu, entendeu? Confusão de patrimônio. E existe um princípio. Todo princípio, cara, a gente é cristão, a gente sabe. E quando a gente quebra um princípio, o princípio nos quebra. Então, existe um princípio que é chamado princípio da entidade na contabilidade. O que significa isso? Que o patrimônio do empresário não pode se confundir com o patrimônio da empresa. Porque se isso aqui se confundir, vai dar merda. Vai quebrar. Então,
Passando para o próximo tópico que a gente colocou, mas que tem tudo a ver com essa questão das empresas quebrarem até 5 anos, 60% delas, tem a ver com a mentalidade. E uma das perguntas que eu coloquei aqui, que a gente colocou, foi: qual a diferença entre riqueza e status? Fala aí, Wanda, ajuda Pronto, a gente. na verdade eu vou passar essa oportunidade pro cara que sempre fala disso, né? Existe uma diferença, as pessoas elas confundem o que é riqueza de fato, do que é status. E é isso, esse que é o problema. Aqui tá o nosso tema: empresário rico e empresa pobre. E a verdade é que se a empresa for pobre, o empresário também vai ser pobre, porque vai sair. De onde vai sair? De onde que ele vai conseguir grana? Só status, né? Então o cara, ele começa uma empresa, ele compra um carrão, que a gente falou. Às vezes não chega nem a ser uma Hilux, mas um Corolla. E eu sempre falo, o cara que ganha menos de 15 mil reais, comprar um Corolla, ele tá arrebentado, entendeu? Eu gosto de falar que o carro, para você comprar, ele não pode comprometer mais do que 10% do teu patrimônio total. Vamos lá. Muita coisa, 10%. Quanto que é um Corolla hoje? Tá em média quanto? Cara, um Gol tá 90 mil, o Corolla deve estar 150, então, 180 mil. Vamos lá. Então, Vamos botar por baixo aí, então 150 o patrimônio do cara tem que ser mais ou menos quanto? Pra ele 1 poder milhão e ter 500. um Corolla com tranquilidade. E dizer 1 assim, milhão não, e eu tenho um 500. Corolla porque eu posso ter um Corolla. 1 milhão e 500 mil. É fácil ter esse 1 milhão? Não. Então, Não, se fosse fácil, tava todo mundo pois aí, é. né? Mas quantos Corolla você vê aí na rua? E por que as empresas fazem esse tanto de Corolla? Porque eles sabem que as pessoas não têm dinheiro, mas vão comprar só pra dizer que tem dinheiro. Então, o maior problema das pessoas, sabe o que é? É comprar o que elas não precisam, com dinheiro que elas não têm, pra impressionar pessoas que nem gostam dela e que elas nem gostam dela. Nem se importam com elas, é isso aí. Então, gente, riqueza, cara, é um sinônimo, na minha opinião, de prosperidade. E prosperidade não é só ter dinheiro, né? Igual aquele mito, né? Tinha um cara tão rico, tão rico, tão rico. Na verdade, é o contrário, né? Tinha um cara tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Que, na verdade, o dinheiro não é sinônimo de riqueza. O dinheiro, atualmente, é sinônimo de liberdade. E aí você vai poder fazer a escolha. Hoje eu vou trabalhar, hoje eu não vou. Amanhã eu vou viajar, amanhã eu não vou. Eu posso comprar à vista, não quero comprar. Então, ele te dá liberdade de escolha, né? E hoje, liberdade de escolha te ajuda muito com essa questão da felicidade. Claro que a verdadeira felicidade, a plenitude, a gente sabe, nós sabemos. Se você não sabe, é uma pessoa. O nome dela é Jesus. Você nunca vai ser completo totalmente se essa pessoa não fazer parte da tua vida. Mas, na atualidade, na modernidade, a liberdade de escolha te faz mais feliz, te deixa mais próximo da felicidade, te deixa mais pleno. Por quê? Vando, só da inflação da carne nos últimos 12 meses subiu mais de 30%. Talvez para mim, comprar uma carne com 30% a mais do valor que ela vale, não faz tanta diferença. Mas para uma pessoa que aumentou 10%, agora ela não vai comer mais carne, vai comer ovo, isso deixa ela mais triste. Então, o dinheiro te proporciona essa liberdade de escolha, né? Mas, pensa comigo, riqueza é prosperidade. Prosperidade é você ser completo em todas as áreas. E é totalmente diferente de ter status. Não é que você não pode ter status, você pode. Mas desde que esse status seja pago à vista, seja pago com um patrimônio que te gere esse status, né? Eu gosto de falar assim, existe o médico pobre e o médico rico. O médico rico é aquele que ninguém sabe que ele é rico. Todo mundo pensa que ele é pobre. E o médico pobre é aquele que todo mundo pensa que ele é rico, mas na verdade ele é pobre e ele está todo endividado. Ele tem uma BMW, um carro, sei lá, que custa R$500.000. Ele ganha R$30.000 por mês, mas o banco tá lá 1.500.000 de dívida, cartão de crédito estourado. Ele trabalhando de domingo a domingo para pagar, sei lá, R$30.000 de parcela de financiamento. Isso não é riqueza, isso é status. Tá comprando coisas que ele não precisa, igual você falou, com dinheiro que ele não tem, dinheiro do banco, para impressionar pessoas que nem se importam com ele. Isso é status. Você pode ter isso tudo, você pode ter BMW? Pode. Mas desde que o seu dinheiro, você acumule tanto patrimônio, que esse patrimônio te gere uma renda passiva que compre os teus luxos. Esse é o objetivo, esse é o verdadeiro significado de riqueza e liberdade financeira. O teu dinheiro, o teu patrimônio te gera mais dinheiro e com o rendimento desse dinheiro você compra os seus luxos. Para mim isso é riqueza. Vamos lá, só para deixar a galera um pouco mais ciente. Pode ser que tenha alguém nos assistindo e não sabe o que é passivo e o que é ativo. Isso é um conceito que eu defendo, que a criancinha lá tinha que estar no na jardim escola, da né? infância já tinha que estar aprendendo que é ativo e que é passivo. Então a galera confunde a riqueza porque eles acham que quanto mais passivo você tem, mais rico você é. E é o contrário. É o contrário.
Porque se eu posso até ter muitos passivos, mas os meus ativos, eles têm que pagar os meus passivos. Se não tiver acontecendo isso, eu estou empobrecendo. Empobrecendo, se endividando, né? Explica pra nós aí o que é ativo e passivo pra galera ficar ligada. Gente, ativo é tudo aquilo que você adquire que tem a possibilidade de colocar mais dinheiro para você, colocar mais dinheiro no seu bolso. Passivo é o contrário, é tudo aquilo que você adquire que tem a possibilidade de tirar cada vez mais dinheiro do seu bolso. Por exemplo, uma casa. Você vai comprar uma casa, mas você vai morar nessa casa. Isso é um passivo. Azaf, quer dizer que eu não tenho que ter casa? Não, meu amigo, calma, relaxa, não pira. Eu só estou dando um exemplo. Você pode ter sua casa, nem tudo é matemática, mas dando um exemplo básico para você aprender. A casa que você mora, que você comprou, é um passivo. Por quê? Porque ela precisa de manutenção, ela precisa de reformas constantes, IPTU. Tirar a goteira, pagar o imposto, IPTU. Tudo isso tira dinheiro do teu bolso. Se tira dinheiro do teu bolso, isso é um passivo. Agora, vou dar um exemplo de um ativo. A sua mesma casa que você comprou, que você aluga ela para alguém e aquilo te gera dinheiro no seu bolso, aquela mesma casa já não é mais um passivo, ela já se torna um ativo. Então, varia muito daquilo que você vai adquirir, mas pensando no mundo dos negócios. Você vai comprar um carro, para que esse negócio? Para que esse carro? Você vai comprar para te ajudar na empresa? Qual vai ser o retorno sobre o capital que você vai investir nesse carro? Se ele te gerar lucro, se aumentar o teu faturamento, aquele carro é um ativo. Se você vai comprar casas para alugar, apartamentos, enfim, esses imóveis são ativos. Se você vai investir na Bolsa de Valores, ser sócio de empresas de forma passiva, né? Tanto de fundos imobiliários como ações, e aquelas empresas e esses fundos te gerarem dinheiro, isso são ativos. Mas, se você comprar carro pensando no status, 6 meses de empreendimento, comprar uma Hilux, para pagar parcela, R$7, para pagar parcela manutenção, com a caixa da empresa, aí isso aí é status e você com certeza vai quebrar. Por exemplo, a gente tem hoje vários tipos de empresários. Surgiram várias profissões nesses últimos anos, né, Azaf? Uma delas é influencer, digital influencer, por exemplo. É uma profissão que tem muitas pessoas ganhando grana com isso aí. Aí o cara compra um iPhone, Azaf. Esse iPhone, na mão de um influencer, ele é um ativo ou um passivo? Ele vai ser um ativo, meu amigo. Porque você mesmo está assistindo a gente aí. Com certeza você passa os stories ali, aquele story embaçado, com a câmera travando, você não assiste. Isso para um influenciador é importante. Mas quando você vê uma câmera de um iPhone, que é melhor, todo mundo aceita, isso tem que aceitar, se não aceitar é besta, tá mentindo. A câmera do iPhone é sempre melhor. Se não aceitar, é da turma do Xiaomi. Do Xiaomi. Então, você mesmo passa, você vê aquela embaçada. A minha irmã mesmo, que trabalha também com marketing lá, quando ela fazia stories com o celular antigo dela, eu não assistia não, eu não aguentava. A câmera embaçada, a câmera travando, o áudio na frente da voz, meu amigo, você passa na hora. Aí depois que ela comprou o iPhone, eu falei, Samara, até agora eu tô começando a ver teus stories, porque eu não conseguia ver, porque a câmera era ruim. E aí comprou um iPhone, não pro status, porque o negócio hoje em dia, marketing, né? Você tem que aparecer de forma melhor. E hoje o maior ativo, digamos assim, o maior mercado que você tem que conquistar hoje em dia é a atenção das pessoas, principalmente no marketing digital. Todas as empresas estão atraindo atenção. Todas as empresas querem a atenção das pessoas. Hoje talvez é o maior ativo das empresas. Exatamente, é a atenção das pessoas. Beleza, eu te fiz essa pergunta porque às vezes a gente entra nesse tema, ele é um pouco espinhoso, né? A gente fala sobre status, diferença de riqueza, status, etc. E às vezes tem pessoas que tomam suas decisões baseado naquilo que a gente fala aqui em poucos minutos. E a gente precisa deixar muito claro. Porque se alguém é influencer, ele compra um iPhone, ele está ali comprando uma ferramenta que vai colocar mais grana no bolso dele. Então isso não pode sim gerar um status, mas na prática aquilo ali é um ativo. Ele está pensando lá na frente. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui. Por que eu comprei esse MacBook? Tá aparecendo aí, Vitor? Por que eu comprei esse MacBook? Pra acelerar, queria mostrar. Que ele queria mostrar pra queria mostrar pra todo mundo. Ele tá ficando rico, gente. Eu já tinha um MacBook mais antigo, mas ele não tava suprindo a edição, as coisas. Eu tava perdendo mais tempo produzindo aquilo que eu já produzia antes, porque as coisas vão evoluindo, a qualidade, então eu perdia mais tempo, e tempo é dinheiro. Exato. Então eu investi no MacBook mais novo para acelerar o processo. Pois é, aí tem aquela questão, né, Azaf? Não prejudicou teu patrimônio,
comprei à vista. Não atrapalhou o teu planejamento, tudo isso precisa ser analisado. E vai colocar grana no teu bolso. Por quê? Tu é um empreendedor digital, tu é um cara que vende um produto digital, tem um curso para vender, inclusive. Não sei nem que dia que tu vai abrir a próxima turma, mas já pode até deixar um spoiler pra galera aí. Pois é. E isso vai te ajudar, é uma ferramenta. É aqui que a gente precisa ter cuidado na hora de definir o que é ativo e passivo. Uma vez uma pessoa na escola, eu dou aula de matemática financeira, eu falo muito sobre essa questão de ter cuidado com aquilo que você vai comprar de ativo e passivo. Eu vou dar aula agora de contabilidade, por exemplo, uma disciplina de contabilidade. Eu vou falar muito sobre patrimônio, sobre riqueza, sobre o que é status, sobre o conceito de ativo e de passivo, de bens, de direito, de deveres. Então, esses conceitos que já era pra gente aprender quando era criança. A gente tem que ter um cuidado. A pessoa falou assim, um carro é um ativo ou passivo? Eu não sei. Depende. Quem comprou o carro? Foi um taxista? Foi um Uber? Um Uber. Agora é óbvio, né? Um Uber de Corolla também é demais. Ele tem que comprar um. É igual os táxis até conseguem comprar mais barato hoje em dia, mas se bem que até o barato hoje em dia tá caro, né? O mercado de carros, né? Como é que fala? Mercado de carro mesmo, enfim. Tá tudo muito distorcido por causa da pandemia, né? E vamos falar também de uma coisa que a gente vê muitas pessoas fazendo e talvez a gente confunde achando que a pessoa tá querendo status, mas na verdade ela agiu de forma inteligente, Azar. E tá vivendo aquilo ali porque ela se planejou, se organizou. Viagens, por exemplo. Tem pessoas que viajam muito, mas às vezes elas viajam de forma inteligente, entendeu? Aí eu queria que tu comentasse isso aqui, porque às vezes as pessoas vão estar aqui, ó, e tem gente que não consegue construir nada, planejar nada, mas ela fica só stalkeando as pessoas. Viajando. Aí fica achando que a pessoa tá luxando. Pode ser que a pessoa esteja fazendo o quê? Trabalhando. Ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui sobre viagens, né? Existem pessoas que são influenciadoras de viagens, que tem curso de milhas aéreas, curso de cartão de crédito e tal. Elas viajam praticamente sem pagar nada. Você pagaria 100% do seu gasto, ela paga 1%, 2%. Isso também a gente ensina no curso. Inclusive, ontem, né, antes dessa gravação, a gente já fez uma gravação de uma parte do curso de milhas aéreas. Usar o cartão de forma inteligente. O nome do curso é Milhas Inteligentes. Ele não vai ficar disponível para qualquer um que acessar. Só vai ficar disponível para os alunos do curso. É um curso bônus para os alunos, que além de você investir com inteligência, você vai aprender a acumular milhas com inteligência para viajar de graça, sem pagar passagem gastos aérea. Inteligentes, né? Sem pagar passagem aérea, sem pagar hospedagem. E aí você pode viajar 3, 4, 5, 6 vezes no ano. Como é que isso é possível? Investindo e, obviamente, fazendo o curso para aprender. Então, tu tá me dizendo que o cartão ele pode deixar de ser vilão para ser herói. Ele pode deixar de ser um simples passivo para ser também um ativo. O cartão é só um objeto. O cartão é só um objeto. Se o cartão tá sendo o vilão, na verdade, o vilão é a pessoa que tá usando o cartão. A arma de fogo é um vilão ou é um herói? Depende de quem está segurando. O cartão de crédito da mesma forma. Se você pensa que o cartão de crédito é para emergência, você está totalmente a arma errado. de fogo na mão do Punch é uma desgraça, né? Não, isso aí. A gente poderia até fazer um podcast depois falando sobre a história, né? Essa questão emblemática e humanitária que a gente está vivendo. Mas a gente poderia falar de, tipo, sobre o mercado, que é uma guerra sem derramamento de sangue. Fala um pouco da questão estratégica. Eu sei que o cara é uma merda, entendeu? Não tô aqui. Daqui a pouco vamos cortar o podcast dizendo que o Vando é ditador aí, entendeu? Apoiando o Putin. O Putin é uma merda, a arma de fogo na mão dele é uma merda também. Mas então o problema não é a arma em si. Não é o objeto. É a pessoa. É a pessoa. Então, se a pessoa não tem entendimento que o cartão de crédito vai te proporcionar viagens de graça, milhas, até dinheiro, se quiser ganhar dinheiro usando cartão de crédito, tem como. Tudo tá aqui, ó. Questão de mentalidade e conhecimento. Então, vamos lá. O próximo tópico que a gente colocou vai ser muito top. Se eu fosse você, eu não saía. Se você está assistindo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. O próximo tópico é o que todo empresário, e eu acrescento, e investidor precisa saber, que é o quê? O básico de fluxo de caixa que todo empresário e investidor deveria saber. Vai, Vando, começa a falar aí do empresário. Cara, é o fluxo. Você precisa entender quais são as previsões de entrada e saída. Você precisa controlar a entrada e saída de recurso. O que você vai nos próximos meses? O que vai entrar no próximo mês? Por exemplo, Azaf, o cara tem um fluxo de despesa de R$6.000. Ele sabe que naquele mês
ele vai ter um custo, uma despesa de 6 mil conto. Ele precisa, no mínimo, que entre quanto? Para poder ele ter controle sobre a empresa. A empresa funcionar, a gente chama de FCO, né? Que é o fluxo de caixa operacional. É o capital mínimo que a empresa precisa para continuar rodando. Então ele precisa pelo menos que entre 6 mil reais para ele custear a operação da empresa. Exatamente. Então o que o cara precisa fazer? Ele precisa fazer um planejamento, ter consciência daquilo que vai sair e daquilo que vai entrar. Se aquilo que vai entrar é menos do que vai sair, qual a estratégia que eu vou usar aqui? Eu preciso vender mais, velho. Vender mais, aumentar o lucro ou reduzir custos. Vou repetir de novo o que o Flávio Augusto sempre fala. Empresa que não vende, quebra. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito também. Claro. Então, o básico é isso. Saber o quanto está entrando, o quanto que vai sair. O que faz para melhorar esse fluxo. O que é feito? Se tu não tiver clareza, se você não tiver números... Se você não tiver ali como observar... registro. Porque como diz Peter Drucker, o pai da administração moderna, ele fala que aquilo que não é medido não é gerenciado. Então se você não tem métricas, você não gerencia o seu negócio. Exatamente. Você só é um cara que está ali na função de administrador, de empreendedor, de gestor, mas na prática você não administra o seu negócio. O Azaf, quando tu vai investir em alguma empresa, o que tu observa? Os números, né? Com certeza. A gente avalia, obviamente, o passado, mas existe uma frase um chavão, digamos assim, bem comum no mundo dos investimentos, que é: retornos passados não são garantias de retornos futuros, mas a gente sempre olha o histórico para saber como foi a cabeça dos gestores, da administração, o fluxo de caixa, se aquele fluxo de caixa é sustentável ou não. Então existe exemplo disso é a Blockbuster, né, velho? Que foi gigante e hoje, cadê? Pois é. Então, assim, existem alguns pontos que a gente observa nas empresas antes de investir, questão de fluxo de caixa. Eu até citei alguns, que é o payout, você avalia o momento da empresa. Se ela está retendo para reinvestir, ela é uma empresa de crescimento. Se ela está distribuindo lucros, ela é uma empresa já grande, que já ganhou o mercado, não tem mais para onde crescer, teoricamente, é só investir em CAPEX, que é outro termo que a gente tem no fluxo de caixa. Que é CAPEX é reinvestimento nas suas máquinas, que é um reinvestimento nas máquinas, amortizar juros, dívidas na verdade, e a gente está falando de dívidas de empresa, não é dívidas de CPF. Dívida de empresa até certo ponto é saudável porque te faz pagar menos imposto. Então, existem esses conceitos básicos. Primeiro é o FCO, que a gente até falou, fluxo de caixa operacional, é o dinheiro básico que a empresa precisa ter, é um capital que a empresa precisa ter para continuar funcionando. Se não tiver aquele fluxo de caixa operacional, a empresa vai quebrar. Aí, se está dando negativo, o fluxo operacional está baixo, o que acontece? Você tem que ter estratégias para vender mais, para reduzir custos, aumentar a produtividade. Ou para atrair investimento. Ou atrair investimento. Um investidor que vai acreditar na empresa. Mas aí precisa ter um plano de negócio bem estabelecido. Com certeza, um pitch. O investidor tem que acreditar no negócio, na empresa. Sim, e essa empresa precisa estar funcionando. Entendeu? Você precisa saber disso. Então, o FCO é esse capital básico que a empresa precisa para continuar rodando. Depois a gente tem o payout, já foi falado. O CAPEX, que é um investimento nela mesmo, né? Então, isso é basicamente um fluxo de caixa básico. Então, assim, a partir daí que você vai começar a ter esses registros, vai ter uma noção de como está o teu negócio, se ele está andando com as próprias pernas, se o capital que você colocou lá, ele está te gerando resultado, e aí a partir daí você vai avaliar o que você vai aumentar a produtividade, as vendas e tudo mais. E qual o perigo, Azaf, de a gente não ter um controle sobre o fluxo de caixa? Sabe qual é o perigo? Diga. Ter que pegar empréstimo no desespero, vai pagar taxa alta. O juro subindo, vai fazer empréstimo. Vai pegar a taxa alta. E outra, fazer antecipação de cartão de crédito. Por quê? Porque o cara tá com a faca no pescoço, tem que pagar funcionário, tem que pagar aluguel, tem que pagar custo de produção. Ele tá aqui, ó, mas tudo isso porque ele não tinha controle, ele não tinha uma visão da entrada e saída de recursos da empresa dele. E as pessoas, isso aqui é uma furada, tá? Muitos empresários fazem isso. Fez as vendas no cartão, Azaf, eles fazem antecipação desse crédito. Paga mais juros, né? Cara, paga mais taxa, na verdade. Já paga uma taxa quando o cara passa o cartãozinho lá, ó. Paga uma taxa. Eu sou um deles, viu? Só passo no crédito. Pois é. Então, o cara já faz lá, passou o cartão, já tem uma taxa descontada que a financeira desconta. Quando você pede antecipação,
eles ainda vão ter uma taxa de desconto. Eles vão descontar uma taxa lá em cima. Então, assim, o que acontece? Só as financeiras que vai ganhar. E financeira, eles gostam de empresário desorganizado. Porque quem faz eles lucrarem são os empresários desorganizados. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso aí. Olha, a gente tem várias opções no mercado de empréstimos. E qual o problema da maioria dos empresários? Eles não sabem nada de juro composto, não sabem nada de juro simples. Aí como é que eles vão avaliar se um empréstimo está sendo algo bom ou ruim para eles? Porque quando se trata de empresas, um empréstimo ele não é algo ruim num todo. Sim. Se você conseguir uma boa oferta no mercado de uma taxa razoável e você vê que aquele valor você vai conseguir investir na tua empresa e crescer e ganhar dinheiro com aquele dinheiro ali, é o melhor negócio que tem. Tem como você fazer trabalhar com o capital dos outros, uma previsão de fluxo de caixa futuro, né? Claro que não é 100% certo, mas se você tem uma empresa que tem um fluxo de caixa operacional estável nos últimos 5 anos, a empresa está andando com o próprio dinheiro, você já tem uma previsão que os próximos anos vai ou aumentar ou pelo menos manter o que a produção e as vendas, você tem a possibilidade de se alavancar até certo ponto, que é fazer empréstimos, endividar a empresa para aumentar a produtividade, aumentar o fluxo de caixa livre de operação, né? Ele vai manter aquele capital em operação e vai começar a aumentar o fluxo de caixa livre. É o fluxo de caixa que sobrou, digamos assim, que ficou livre das operações. Agora aí desse fluxo de caixa livre é o que ele vai fazer. O que ele vai fazer? É um lucro líquido, que na verdade é o lucro bruto, né? Que é o fluxo depois do fluxo de caixa, paga funcionários, aí ele vai pagar o capex, investir em máquinas, manutenções, etc. Então, quando você tem essa noção básica do fluxo de caixa da tua empresa, pelo menos nos últimos 5 anos, e é estável, você tem a possibilidade de se alavancar, principalmente, falando dos investimentos agora, específico, empresas de energia. Por exemplo, a Taesa é uma empresa que eu não invisto, eu já expliquei no meu Instagram por que eu não invisto, depois vai lá e veja, mas é uma ótima empresa. Eu já ia perguntar, empresa. Mas tu já respondeu, vai lá no Instagram e veja. Vai lá no Instagram e veja. Não, mas assim, basicamente é porque o governo é sócio, né? E outra, ela que emite units, depois a gente vai ter mais episódios por que units são ruins, né? Mas assim, ela emite units que não são ações e tem o governo como sócio. O governo tem uma participação de 37% nas ações ordinárias da Taesa, então eu não quero ser sócio do governo. Pronto, não invisto. A empresa é boa, dá lucro, dá dividendo, dá. Mas eu não quero ser sócio do governo. O governo muda 4 anos. Às vezes, a mentalidade do político não é a mesma mentalidade do acionista. O político, ele quer um acúmulo social. E o acionista, ele quer acúmulo de dinheiro, lucro. Ele quer a visão de lucro a longo prazo. O político, ele quer visão de poder a longo prazo, que é diferente. Então, assim, a Taesa é uma empresa de energia, que é basicamente em transmissão de energia, ela não produz energia, só transmite. Ela tem contratos de 30 anos com as prefeituras, com essas coisas aí, do governo. 30, 40, 50 anos. Então, ela tem um fluxo de caixa totalmente previsível. Então, as empresas de energia têm essa possibilidade de se alavancar um pouco mais, pedir endividamento para aumentar sua distribuição de energia, sua transmissão de energia e ficar de boa, e aumentar o seu lucro, não se endividar tanto, pagar menos imposto e lucrar mais. Então existe essa possibilidade. O endividamento, o empréstimo para as empresas até certo ponto é saudável, entendeu? E te ajuda até pagar menos impostos, te alavancar e teus negócios aumentarem a produtividade. Pois é, então a gente não tem como falar sobre fluxo de caixa sem falar também sobre a gestão no geral, né? Porque se eu tenho uma métrica, se eu tenho uma visão ali do que pode acontecer nos próximos anos, nos próximos meses, eu tenho que ter um plano de ação para que essas coisas aconteçam. Como é que eu vou aumentar o meu fluxo de entrada de recursos dentro da empresa? Eu vou fazer isso com cliente que eu já tenho, vou conquistar cliente novo, porque até para conquistar cliente novo a gente tem um custo, né? A gente tem um negócio aí chamado de CAC. E às vezes as pessoas não têm noção disso. Ela tem um produto de 100 conto e ela gasta 150 para conquistar um cliente novo. Vai quebrar. Aí vai se arrebentar. Então é aqui que nós precisamos, porque o CAC ela é uma saída, quando o cliente vem e compra é uma entrada, só que essa saída está sendo maior do que a entrada. Então nós temos que ficar ligado. E hoje eu falo um pouco sobre atendimento, Azaf. Hoje o atendimento é uma das principais causas de fidelização do cliente. E o que a empresa ela precisa fazer? Ela precisa ter uma retenção gigante para poder conseguir
manter a operação dela. Porque se ela ficar o tempo todo atrás de cliente novo, cliente novo, cliente novo, cliente novo, cliente novo. Vocês observam que nós falamos da Nubank que está cerca de 48 milhões de clientes hoje. Mas tu acha que ela está preocupada só em conquistar cliente novo? Ou ela está preocupada em manter o que ela já tem? Porque vocês concordam comigo que tem outras empresas oferecendo o mesmo serviço, o mesmo produto que a Nubank oferece. E se a Nubank não cuidar de quem ela... Se a Nubank não cuidar dos clientes dela, a concorrência cuida. Esse que é o ponto. Então vocês precisam ter recorrência na empresa de vocês. Qual o produto que vocês vendem? Qual o serviço que vocês oferecem? Vocês precisam ter recorrência nisso aqui. E vocês precisam fidelizar. Vamos conseguir fidelizar 100%? Não. Mas a gente tem que chegar o mais perto desse 100%. Tem que buscar aqui. O 100%, mesmo que 100% seja impossível. É utópico, o 100%. Porque em algum momento alguém vai ficar chateado com a gente. Mas chega mais perto desse 100%. Busca os 100%. E a gente precisa fazer essa gestão. O relacionamento com o cliente, para que ele possa se manter cliente, comprando, colocando dinheiro na nossa empresa, enquanto a gente está buscando novos clientes. Isso que é crescimento de mercado. É verdade. Então nós precisamos ter esse controle aí, beleza? Com certeza, cara. Vamos ver. Próximo tópico e último é uma pergunta. Eu vou ampliar um pouquinho essa pergunta. Na verdade está assim: todo mundo, Vando, pode ser empresário? Aí quando tu for me rebater a pergunta, tu fala: todo mundo pode ser investidor? Beleza. Então, todo mundo pode ser empresário? Qualquer um pode ser empresário? Todo mundo pode ser empresário. Empresário não é um dom. Empresário é disposição. E depois eu vou te perguntar se todo mundo pode ser investidor. Sim. Eu tenho certeza que tu nunca foi investidor desde quando nasceu ou desde criança. Talvez tu nunca nem imaginava que fosse, não sei se tu já teve esse dom. Deus já te abençoou e falou: tu vai ser bilionário, meu filho. Entendeu? Te dá unção de Salomão aqui. Entendeu? Recebo. Mas empresário todo mundo pode ser, desde que você tenha a disposição de aprender. De aprender sobre o quê? De aprender sobre gestão, de identificar um problema na sociedade que precisa ser resolvido. Existem vários problemas aí, tá? Muitos problemas que as empresas, por exemplo, eu vou dar um exemplo da Nubank de novo, tô ganhando nem R$1 deles. Espero que eles vejam isso aqui e depois paguem a gente para falar. Mas o que acontece? O dono da Nubank, ele foi fazer uma conta corrente, demorou quase 30 dias para fazer a conta corrente dele em um banco aí, porque o quanto maior a empresa mais lentos são os processos. Sim. É por isso que as startups hoje elas chegam, resolvem um problema mais rápido e cresce mais rápido. Mas isso é normal do mercado. Quanto mais a empresa cresce, mais ela vai ficar com os processos mais lentos, é mais difícil de tomada de decisão, porque uma decisão pode mudar tudo numa empresa. Aí ele chegou e percebeu: cara, isso aqui pode ser diferente, pode ser mais rápido, pode ser mais com mais agilidade. Aí ele viu um problema, né? Aí ele começou a trabalhar na solução desse problema. E o cara se tornou um dos principais empresários do Brasil. Então é isso, cara. Tem a disposição de resolver um problema, não é só lucro, tá? As pessoas só querem lucro. É óbvio que a empresa ela nasce com a proposta de gerar lucro, porque ela não é ONG, né? E a ONG que não nasce com essa proposta de gerar lucro. Mas a empresa, ela quer lucro e ela precisa ter lucro. E qualquer pessoa pode ser empresário. Já vi várias pessoas desenvolvendo isso aí. Alguns empresários, pela oportunidade, que foi o que aconteceu com o cara da Nubank, e outros por necessidade. Eu já vi muitas pessoas em época de crise se tornar empresários. Não sei se tu já conheceu. Com certeza. Tem pessoas que nunca se imaginou sendo empresário, sendo empreendedor, e de repente perdeu o emprego, tinha um filho para dar comida, começou a vender bombom, geladinho, de repente pela necessidade, né? Pela necessidade, construiu. Não é o melhor caminho, mas é um caminho que ele encontrou para conseguir sair daquela situação, né? Que ele existe. Então sim, todo mundo pode ser um empresário. Beleza. Não deve, mas todo mundo pode ser. Pode ser. É verdade. Por que não deve, Azaf? Porque a gente tem outros setores da sociedade que precisam de pessoas, né? Tem médicos, sim. Mas entre aspas, médicos também é um empresário. Mas é um autônomo, advogado, sim. Um juiz de direito. A gente tem outros setores, então sim. Cada um no seu quadrado. Mas quanto mais empresário tiver, porque o país hoje ele é carregado pelos empresários. O país só não quebra porque os empresários seguram o país nas costas, não é o governo. E assim, o governo não gera riqueza, o governo só
Toma riqueza. E assim, se você pegar a lista dos 10, 20 pessoas mais ricas da Forbes, todas são pessoas de negócios, todos são empresários. Ela pode ser médico, pode ter sido advogado, pode ter sido juiz, mas são homens e mulheres de negócios. Aí você quer ser milionário, você tem essa pretensão, essa ambição, esse desejo de ser grande, ter muito dinheiro, seja para ter uma vida melhor, para ajudar outras pessoas, enfim, cara, repita os comportamentos dessas pessoas, milionários, multimilionários. São pessoas de negócio. Eu tava num lugar, Zaf, e o cara falou assim, fulano de tal é mais rico do que o Neymar. Aí alguém falou assim, que não tem visão, né? Tá doido? Quem é que consegue ser mais rico do que o Neymar? Eu falei, quem é que paga ele? E ele vem de onde? O dinheiro do céu é? Alguém paga ele, Alguém meu paga filho. ele. Se alguém paga ele, alguém é mais rico do que ele, Com entendeu? certeza. E detalhe, é muito mais rico do que ele, porque paga ele e ainda paga uns outros 30 jogadores lá do PSG. Com certeza. E é quem? Homens e mulheres de negócios, empresários, empreendedores. Então todo mundo pode ser um empresário. E né? todo mundo pode ser um investidor? Todo mundo pode ser investidor? Pode, cara. E na verdade, ao contrário de todo mundo pode ser um empresário, eu diria que todo mundo deveria ser um investidor. Deve ser. Né? Nos Estados Unidos, a gente tem aproximadamente 60% a 70% da população investe. Aqui no Brasil, só 2% da população investe. Para tu ter ideia, a mentalidade. Por quê? Porque nós fomos conduzidos estrategicamente pela nossa política para sermos pobres. Essa é a realidade. Por quê? Porque pobre é mais fácil pobre de manipular. Que eu tô falando da cabeça, de mente. É mais fácil de manipular, são massas de manobra. A escola não te ensina a empreender, a faculdade não te ensina a empreender, a faculdade não te ensina a ser rico, a faculdade não te ensina a cuidar de finanças, a faculdade de administração, a faculdade de contabilidade não te ensina a cuidar de dinheiro, a ser rico. Então, contador, o governo, o MEC, o ministério, enfim, eles não querem que você enriqueça. Por quê? Porque povo pobre, político rico. Essa é a realidade. Se o povo começa a ter conhecimento, enriquecer na mente, tô falando de dinheiro não, enriquecimento de conhecimento, existe uma forma, existe um caminho para você ser rico, cara. Existe caminho para riqueza. E quem segue alcança, se não desistir, né? Alcança mesmo. Se a pessoa quiser seguir, trilhar os caminhos corretos, mentorados por pessoas que já chegaram lá, ela consegue. Só que o governo não quer que você seja rico. Então, parte daí esse princípio desses 2% somente da população brasileira que investe. E nós estamos na luta aí junto com os colegas, né? Que já são bem grandes comparado a gente. Que a gente atinge populações, né? Que são mais carentes, digamos, socialmente. Por exemplo, nós estamos no Maranhão. Eu não chego a lembrar de cabeça o número, mas se eu não me engano, cara, é 0,3% do Brasil, desses 2% É um estado rico de povo pobre, né? Estado rico de povo pobre. Então o Brasil, com suas riquezas naturais, com tudo que tem para dar certo, não tem terremoto, não tem tragédia natural, né? Não tem tsunami, não tem nada. Só tragédia política mesmo que tem. Então a gente tem tudo para dar certo, só que o governo empurra na cabeça que a gente precisa ser somente aquilo que a gente aprende na escola, o básico, para você ser um concursado e depender de quem? Depender do governo. Então, se você depende do governo e ganha 30 mil reais, você não é rico, porque você depende do governo, tá? Ah, mas eu sou estável, meu concurso. Para mim, você não é rico. Para mim, você depende do governo. Se você depende de alguém para lhe pagar, o seu dinheiro, você não é rico, principalmente do governo. E é por isso que tem aquela ideia de diversificar a renda, né, Zaf? Que a gente não depende de uma única pessoa. Com certeza. A gente tem... Como é que você falou? Múltiplas fontes de renda, né? Se você está nos assistindo aí pela primeira vez, pensa aqui um pouquinho comigo. Eu considero, né, essa mentalidade mais de pobre. A pessoa tem um salário, tem um trabalho, ela vai fazer uma renda extra. Não pensa assim. Isso é pensamento de pobre. Pense que você está multiplicando as suas fontes de renda. Igual eu sou médico, o que eu estou fazendo aqui? Tudo que a gente faz aqui é marketing, é ajudar vocês. Para quê? Para no final a gente fazer uma venda. O que eu quero com a minha venda de curso? Eu já sou médico. Eu quero multiplicar as minhas fontes de rendas. E com negócios a gente chega mais rápido, investindo mais rápido. Ou então a Nubank vê esse podcast e dizer, vou patrocinar esses meninos.
Então, todo mundo deveria ser um investidor. Isso deveria ser ensinado na escola, o básico, os juros compostos, né? Na escola você aprende a fórmula, mas nunca, não te ensina como usar isso na prática. Não ensina como que o cartão de crédito, não ensina, cara, na escola, como os bancos ganham dinheiro. Como é que o banco ganha dinheiro? Exato. Se você perguntar 90% da pessoa que está assistindo, não sabe. No primeiro episódio eu falei porque que eu decidi ser professor, né? Apesar de não ser essas coisas todas, mas a gente pelo menos abre o olho da galera. Eu te levei lá para fazer uma palestra para mostrar para a galera como que funciona na prática. Sim. Porque me colocaram para dar uma aula de matemática financeira, beleza? Eu poderia só passar a fórmula para eles lá, ó. Montante Sim. é igual capital, aí 1 vezes I elevado a T e acabou. Passar a fórmula para eles ali, ou então... Passar as questõezinhas ali. Pronto. Passar as questões de prova. Eu queria dizer para eles o seguinte, como é que vocês utilizam isso no dia a dia? Como é que vocês vão poder fazer isso? Eu falei, ó, quando vocês não estão recebendo juros, vocês estão pagando juros. Não tem como a gente ficar isento disso aí. Ou você está pagando ou você está recebendo. Exatamente. O que é melhor? Receber. Então, todo mundo deveria ser investidor. É muito fácil, você ainda não investe, você não... Cara, Zaf, eu não tenho dinheiro. Cara, eu vou dar um exemplo aqui, mas não compra, não é recomendação de compra, nem nada. Uma ação da Oi é 90 centavos. Uma ação do Grupo Mateus é R$5. A ação da Itaúsa é R$12. A ação da VEG, uma das maiores empresas do Brasil, é R$29. Então, você não precisa de muito dinheiro para começar a investir. Mas se um dia você quiser enriquecer, você precisa aprender a investir. Todo brasileiro, todo mundo deveria aprender a investir. Investir é gerar emprego. Você vai dar mais dinheiro para aquela empresa, contratar mais, aumentar a produtividade. Você aumenta o PIB, aumenta tudo. Investidor e negócios é o que faz o país girar. Certo? Beleza. Só voltando à questão do empresário aqui, Azaf, sabe por que muitas pessoas ainda têm resistência com o empresário ou de ser empresário? É porque foi construída uma imagem de um empresário malvadão, né? Um empresário que só quer extorquir as pessoas, que só nega imposto, que é corrupto e etc. Então fizeram ali uma imagem de um empresário malvadão. As pessoas começaram a ficar com raiva de empresário, como se só o empresário fosse dos empresários. E sem contar que um país ele só sobrevive, só tem recursos, porque o empresário produz riqueza. O empresário produz riqueza. As pessoas pensam que inflação é os empresários aumentando o valor dos produtos para vender, para ganhar mais lucro. É isso que ensina na escola, mano. Que o empresário é um malvado, que você falou, que aumenta os preços dos seus produtos para aumentar o seu lucro. Pelo amor de Deus, gente, inflação não é isso, vou deixar até registrado. Inflação, cara, é a criação de dinheiro desordenada. Por que o dinheiro vale alguma coisa? Se é só um pedaço de papel? Não tem lastro. O político, ele pode gastar o que ele quiser. Claro que tem hoje uma lei de teto fiscal, não sei o quê, mas, meu amigo, qualquer um pode dar uma canetada e acabar com a lei. Aqui no Brasil é assim, é só fazer uma canetada, um textozinho no Word, dar uma canetada e acabou. Então, inflação é você criar dinheiro desproporcional ao crescimento da economia. Vai ter muito dinheiro para pouco produtos. Então, o que acontece? Os produtos vão aumentar, porque o dinheiro não vai valer mais nada, não tem lastro em ouro, não tem lastro em petróleo. Então, inflação não é o empresário. Aí muitos pensam assim, não, mas o problema do Brasil é porque o empresário paga pouco imposto. Pode aumentar o tanto que vocês quiserem. Sabe o que vai acontecer? Os empresários vão sair do país. Eles abrem uma offshore, abrem uma road fora, lá no paraíso fiscal, em Panamá. Paraíso fiscal, gente, é legal. Não é ilegal. Lá é um país que não tem imposto. Ele abre a empresa lá e gera o fluxo todo para lá. O que acontece? Vai ter desemprego. Ou tu acha que o empresário, o cara que é rico, ele é burro? Ele chegou lá porque foi sorte, caiu de paraquedas? Não, ele é inteligente. Se aumenta 20% de imposto, ele vai aumentar 20% da produção dele para tu pagar, pobre. É tu que vai pagar no final da linha da cadeia do negócio. E se a gente for observar, por exemplo, o problema da Venezuela não era os empresários? Foi o que aconteceu. Pra Argentina. A inflação disparou, os empresários fizeram o quê? Opa, pegar meu dinheiro e vou para outro lugar. Fora. As pessoas pensam que o empresário vai ficar se ferrando igual eles. O empresário vai, na primeira oportunidade, vaza e leva o capital dele junto. Ele leva o capital. É isso aí. Na Argentina acabou de acontecer, né? Inflação disparando, o governo controlando os preços, fazendo tabelamento de preço. Pá. O governo não sabe nem o que é, não sabe cuidar do dinheiro, vai saber precificar um produto, isso não existe. A precificação é lei, oferta e procura, lei, oferta e demanda. E aí ele precifica ali, faz tabelamento de preço, o que acontece? Os produtos desaparecem do supermercado. Por exemplo, um arroz que era, sei lá, 20 pesos argentino, ele tabelou em 10, o que acontece? O produtor para de produzir. Ele vai continuar produzindo uma coisa que dá prejuízo? Não. Aí o que acontece no supermercado?
desabastecimento. Acontece o que aconteceu na Venezuela, a gente ainda está um passo de chegar lá e os empresários, vaza, vai para outro lugar. Vai para um lugar que oferece mais oportunidades. Com certeza. Porque o problema não é o empresário, é os empresários sérios da Venezuela que foi que aconteceu. Desabastecimento, falta de produção, fome, comendo cachorro, comendo tudo, né? Porque o empresário é importante na construção de riqueza de um país. O Estado, ele só toma essa riqueza através de quê? De imposto. E gerencia mal. E ainda mais um problema que na escola eu lembro, estudando história, geografia, enfim, quem era detentor da geração de riqueza, que a gente aprendia na escola, é o quê? O Estado. O Estado é gerador de riqueza. Meu Deus, o Estado é tomador de riqueza, cara. O Estado, hoje ele eu queria caçar uma palavra que pudesse descrever o papel do Estado hoje. O Estado hoje é um cara, vou dar um exemplo aqui. É um cara gordo, obeso, sentado no sofá, tomando um milkshake, comendo Burger King, McDonald's e cada vez mais comida chegando para ele. É ineficiente. Mas isso é uma analogia com nossos governadores, não, né? Também. O Estado, e infelizmente, o Estado é reflexo do povo. Será que ele tá falando do nosso governador? E o Estado é reflexo do seu povo, né? Se o Estado tá assim, é porque o povo também é assim, né? Então, galera, esse episódio foi só para mostrar para vocês a diferença da riqueza e do status. E que o empresário ele precisa viver de acordo com aquilo que é planejado, sem maltratar sua empresa, tá? E entendendo que um investidor ele só vai colocar dinheiro no negócio quando ele vê que o negócio é sustentável. Com certeza. Porque se o negócio não for sustentável, o investidor corre longe disso e ele vai botar o dinheiro dele em outro lugar. Tem uma frase do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, né? Tem outros, que ele diz o seguinte: apenas invista em um negócio que, se no outro dia a bolsa de valores fechar por 10 anos, você vai ficar tranquilo. Olha Esse aí, é o conceito de investir. Isso é sustentabilidade. Se no outro né? dia tu investe hoje, no outro dia a bolsa cai e fica se tremendo todinho, você tá fazendo errado. Tem alguma coisa errada. Existe também um pensamento, né? Estudando, que fala o seguinte: que quando a bolsa começa a parar de te dar prazer, é quando o negócio tá ficando bom. Tipo aquela emoção, aquela entusiasmo, meu Deus, tô investindo e tal. Quando começa a ficar sem graça, é porque tá ficando bom. É porque você tá fazendo certo. Esse é um conselho aí pra vocês. Beleza, e eu quero deixar um conselho aqui que minha avó falava: não coloca o seu pé onde a sua perna não alcança. É um passo de cada vez. Exatamente. Uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Tem pessoas que estão apressadas, aceleradas, elas querem pular pro terceiro degrau da escada. Vai no primeiro degrau, mano. Degrau por degrau. Degrau por degrau, você vai crescendo. E você vai estruturando, dando firmeza para o teu negócio, beleza? É isso aí. Gente, pra gente finalizar mais um episódio, Wando, onde é que as pessoas te encontram na rede social? O que você produz lá de conteúdo pra a galera que é empresária e investidor também, que tem que saber dessas coisas, né? Diga aí. Vamos lá, para me encontrar é muito simples, @Vando_Ladeira, você vai lá encontrar sobre mentalidade, como eu te falei antes aqui nos bastidores, que pode ter a melhor estratégia, pode ter o melhor conhecimento, se não tiver hábito, se não tiver a cultura, se não tiver ali perseverança, mentalidade de sucesso, mentalidade de vencedor, você não vai para lugar nenhum. Então eu trabalho mentalidade, trabalho vendas, trabalho atendimento, gestão no geral. É isso aí. E vocês podem me encontrar, gente. Eu ensino basicamente médicos a viverem de renda passiva, tá? No @oazafcaio. Lá eu falo muito sobre investimentos, sobre conteúdo da Bolsa de Valores, investimentos tanto em renda fixa e em renda variável. Tem muita coisa legal lá. E lá você vai encontrar vários cortes do podcast desse episódio lá também. Valeu? Então segue a gente lá, acompanha, compartilha os nossos conteúdos para ajudar a gente a ficar crescendo. Compartilha esse episódio com seus amigos e familiares. E vamos até o próximo episódio. Vamos falar logo um spoiler aqui do próximo episódio, mano. Tu lembra qual que é? Fala próximo aí. Episódio... Apagão tecnológico. Apagão tecnológico. Vai ser loucura. O que é o apagão tecnológico? Como é que a tecnologia transformou o mundo dos negócios e pode transformar o seu mundo aí, né? Na questão dos processos de produção. Como que a tecnologia pode quebrar negócios? Quebrar negócios, é verdade. Teve a tecnologia, alguns empresários se assustaram, falaram, não, isso aí não vai dar certo. Outros abraçarem,
dispararam aí. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. E detalhe, a tecnologia, ela ocupou o espaço dos humanos? Ou não, né? É isso aí. Polêmicas. Então a gente se vê no próximo episódio, gente. Valeu, falou, até mais.